Olá pessoal, este é o Céu de 2024. Faremos uma live especial sobre o momento astrológico e os movimentos celestes do ano que vem, o ano novo, o ano que chega, o ano que já chegou para quem já assiste em 2024 ou quem estará a assistir apenas a partir do início do ano novo. Uma saudação a quem chega para assistir a gravação, a quem vê ao vivo. Olá, Valquíria Moreira, de Minas, Ana Martins. Olá, a Calil, Bia Monteiro, galera que nos acompanha, a Malha Sintra. Falaremos do céu de 2024, movimentos aí de Plutão em Aquário, chegando um pouco mais de vez. Olá, Fernanda Balestrin, olá, Natura Marques. Falaremos dos eclipses no eixo Áries e Libra. Feliz Natal, feliz Ano Novo, Amália Sintra. Olá, Aninha, bem-vinda. Olá, Jane de Botucatu, Tânia, galera que nos assiste de Brasil, mundo afora, Lígia, galera que nos acompanha. Oi, Laís! E turma que chega para não só assistir a gravação, mas saber dos movimentos astrológicos de 2024. Saudações arianas, saudações taurinas, geminianas, cancerianas. Oi, Aninha, bem-vinda. Saudações librianas, sagitarianas, capricornianas, aquarianas, piscianas e demais zodiacais. Feliz Natal, Aninha, para você também, toda a família. Feliz Natal a todos que não poderei ter contato mais adiante. Uma ótima ceia, uma ótima confraternização, uma ótima meditação para quem chegar no ano novo lá na Tura de Marília, e também para quem eu não verei, uma ótima passagem de ano também, uma boa entrada de 2024. 2024 que tem movimentos interessantes, uma sequência aí do que 2023 já apresentou, com a chegada do Plutão por Aquário, com a chegada também, Fabi, com a chegada de Saturno também por Peixes continuando, eclipses por Áries, eclipses por Libra, né? Saudações, Juliana, saudações, galera que nos acompanha anualmente, hoje falando do céu de 2024. Olá, Mari. Então, começando aí, já feito as devidas apresentações, o céu de 2024, a gente já tem uma certa continuidade, uma sequência, já apresentando aqui as credenciais do Plutão aquariano, que será um dos cenários. Tem conjunção Júpiter-Urano, grande conjunção Júpiter-Urano, que acontece a cada 13 anos, grande conjunção em Touro também. Tá? Feliz Natal também, Natura Marques. Feliz Natal a todos aí que nos acompanham ao longo do ano. Falando aí um pouco já do começo, no dia 20 de janeiro, olha lá, 20 de janeiro, né? Nós temos já a chegada mais definitiva do Plutão por Aquário. Olha lá, Plutão ficará em Aquário já de forma mais constante. Ele vai dar uma recuadinha em setembro, entre setembro e novembro, mas chega de vez por Aquário. Claro que impacta uma transição, uma transformação para aquarianos, para leoninos, que é o signo oposto, né? Os signos fixos, touro, escorpião, podendo sentir também, e a área de aquário nos respectivos mapas. Feliz Natal, Fabi Pizeta, para você também, toda a família. Paula Fonseca, boa noite. Então, Plutão em Aquário, ele já é uma das primeiras credenciais aí do 2024. Ele é um fator aí que já apresentou um primeiro contato em março de 2023, entre março e junho. Isso já deu aí os sinais da conversa da inteligência artificial, a indústria dos elétricos, né? Plutão esteve em Aquário ali na época da Revolução Industrial, né? Lá em 1700 e tralalá, 780 e tal. E um planeta por um tempo longo em Aquário. Boa noite, Adriana. Traz um fator de inovação. Mnemônica, um fator de questão tecnológica já abrangente. Basta, para ter uma noção, observar o período que Netuno recentemente esteve em Aquário. Netuno, por exemplo, teve um período longo em Aquário, entre 98 e mais ou menos ali 2011. Né? Então, por aí vocês já têm uma noção
do movimento que foi, né? O que foi o mundo a partir dessa época nas comunicações, na internet, né? Na tecnologia, nas câmeras digitais. Então, de alguma maneira, coletivamente falando, envolve bastante essa cronologia da parte tecnológica, da parte de uma internet meio 2.0 também, uma questão do tecnológico mais ganhando uma conotação abrangente para serviços, para meios sociais, né? A gente já tem muito essa questão da biometria, das cirurgias à distância, do tecnológico muito mais vibrante, né? E as questões dos grupos também, até no sentido da segurança tecnológica, as legislações envolvendo esse tema, os recursos envolvendo transformação da parte elétrica dentro da indústria e por aí vai. E na área de aquário, né, tem um pouco essa questão. Tem um pouco essa questão do movimento histórico com a inteligência artificial, com os robôs, né? Então esse é um ponto que acaba abrangendo muito essa noção de um planeta por muitos anos em aquário, tá? Então isso acaba sendo impactante também. Tá? Então Netuno esteve em aquário entre 98 e 2011 e a gente já percebeu uma transformação nas imagens. Netuno é associado a imagens, ao invisível, ao que não é real. O virtual ficou muito mais customizado. Né? Com Plutão em aquário tem um certo upgrade dessa questão do virtual, no sentido dos serviços, do que a gente usa para nós, e nas nossas vidas, olhar a área de aquário no nosso mapa. Se vocês perceberam, se vocês sabem o mapa e perceberam que em aquário aconteceu, ou já teve uma transição na época entre março e junho, né? Ainda bem que temos a internet assim, todas as sextas-feiras são reservadas para ouvir alguém. Obrigado, Mini Mônica. Então a gente tem na área de aquário uma tendência a algum tipo de transformação ou saída de padrão também. Tá? Então esse tempo que Plutão já teve um movimento por aquário entre março de 2023, março a junho, foi uma espécie de laboratório, uma espécie de transição. Boa noite, Priscila. Então, esse movimento que Plutão já teve, se já apresentou algum burburinho na área de aquário nos respectivos mapas, 2024 é uma espécie de maior intensidade, de maior condição transformadora, ou uma quebra de padrão importante na área de aquário. Boa noite, Zuzu! Então esse é um ponto que acaba sendo relevante num fator de dinâmica nas nossas vidas, na área que envolve aquário no nosso mapa astral. Tá? A gente já vai entrar fazendo oposição à sua Vênus e Saturno na 11. Ó céus, né, Juliana? Então, mas aí cabe ver a casa que ele está também, a casa 5. Né? Boa noite, Elis. Então, principalmente quem é de aquário, quem tem ascendente aquário, quem tem planetas de aquário, leão, que é o signo oposto, quem é leonino, quem tem ascendente leão, a área, né, da identidade, de relacionamentos, né? Fazendo uma pincelada rápida para quem tem ascendente em Áries, aí, provavelmente um fator da casa 11, casa 10, né? Para quem tem ascendente em Touro, casa 10, quem tem ascendente em Gêmeos, uma possível posição na casa 9, né? Ou o ascendente em Câncer tem geralmente aquário na casa 8, aí vai muito de cada mapa. Então o início de aquário, né? Boa noite, Bia! O início de aquário marcando essa área do mapa astrológico, observar para essas transições. Né? Então se o aquário é na casa 3, precisa ver se o começo de aquário também é na casa 3, Ana Matias. Né? Que é a área de conhecimentos, que é a área de aprendizado, que é a área de parentes, né? Papéis, documentos, né? Se aquário é a casa 7, relacionamentos, vida 2, parcerias, sociedades, né? Se aquário é o meio do céu, é a área da carreira, se aquário é a casa 11, é grupos, né?
se o ascendente é aquário, como esse que você fala, a nossa imagem, aquilo que a gente quer transmitir, um fator da postura, da transformação, né? De algo que é relevante no sentido do que é significativo para nós. Então, esse é um ponto de destaque, é um ponto importante para a gente poder notar na área do nosso mapa astral. Olá, Valderez, boa noite. Então, se Aquário é a Lua, Caio, precisa ver se a Lua está no começo de Aquário, tá? Porque aí pode impactar em fatores do emocional, da casa do signo de Câncer, que é regida pela Lua, né? Do que envolve situações de passado, situações antigas, situações da mãe, se a mãe for viva, algo que envolve esse fator, né? Seria o negativo de Aquário com a chegada de Plutão. Seria a questão dos grupos, né? Essas questões das ameaças virtuais, a segurança virtual, a segurança do sentido da tecnologia, os grupos, tanto do lado positivo para o lado tenso da questão. Então, todo um contexto de grupos é associado a Aquário, a instituições, né? Então, isso acaba também envolvendo o contexto Aquário, tanto no sentido positivo como negativo, né? Então, vai ser essencial legislar tudo que envolve o contexto de tecnologia, de internet, das redes, das mídias, fazer aí, não pode ser mais terra de ninguém, né? Então, esse é um ponto. Cláudia Fernanda, como Plutão afeta individualmente? É um fator de transformação. Às vezes a gente não tem muito controle de um trânsito de Plutão, tá? Então aquela área da vida ela fica um pouco ali, às vezes a deriva, né? Mas por outro lado, dá indício de uma certa quebra de padrão, né? Individualmente, a casa de Aquário ela pode impactar numa certa quebra de padrão. Boa noite, Jaque! Uma quebra de padrão. Ascendente Aquário, Júpiter na casa 1, lubruzadinho. Então aí é a imagem, é a postura, é o que você quer mostrar, uma transformação que você quer fazer para você diante do relacionamento, diante do trabalho, diante da vida, diante de algo da tua imagem, né? Tem uma transformação psicológica, até quando Plutão chega no ascendente, na nossa forma de reagirmos às questões e temas de maneira geral. Tá? Então vale esse olhar. Quem é de Gêmeos, quem é de Libra, quem é de Aquário, quem é signo de ar, pode perceber uma transformação positiva no sentido de algo que ressignifique, algo que envolva a transição. Lua em Aquário na casa 2, ou a casa 2 é um lado financeiro, é um lado material. Então, disso de questões que podem envolver um sentido de prioridades em questões do lado material ou transições. Querem uma dica? Observem se entre março e junho, quando Plutão fez um primeiro movimento em Aquário, houve algum ensaio de assuntos, um ensaio de questões, né? Para alguma área mexeu de uma maneira importante, porque se essa área está associada a Aquário no mapa, isso pode ser uma segunda etapa de algo que foi vivenciado entre março e junho de 2023. Tá? Então, se é a casa 9, Jane, é estudos nível superior, viagens, passaporte, documentos, publicações, atualização de saber, atualização de conhecimentos. Tá? Então, o nosso know-how profissional às vezes é testado, o nosso conhecimento é testado. Então a casa 9 ela tem até upgrade de saberes num sentido geral. Tá? Em fevereiro tem questões associadas a Aquário, essa área de Aquário também, que envolve a posição de Marte, que Marte chega a Aquário. Tá? Então, entrada de fevereiro, a gente tem uma conjunção de Marte e Plutão em Aquário. Então, ali pelo dia 13, meados de fevereiro, ali ó, tem uma conjunção Marte-Plutão. Então, aqui tem um momento, essa entrada de ano, né, na conjunção Marte-Plutão, ela vale um olhar, ela vale uma observação. Então, é mais uma questão associada a Aquário ao longo desse tempo anual, que vale aí um olhar, vale um fator importante. Quem é casa 10, como a Simone Vilas Boas, a área de Aquário, né, é o lado
da carreira, do lado profissional, do trabalho, do status e até projetos de vida no sentido geral, né? Fernanda Balestrin, Plutão está na casa do ascendente em Virgem, então, mas tem que ver a casa de Aquário, tá, Fernanda? A área de Aquário. Boa noite, Nando! Então vale esse olhar. Então é isso, gente. A questão de Plutão em Aquário tem bastante significado de uma possibilidade de transformação profunda, às vezes de algo que saia de um padrão, né? Um padrão de contexto de vida. Assim, às vezes existe um certo pandemônio de pan notícia por causa dessa questão de Plutão mudando de signo, de Plutão em Aquário. Boa noite, Vânia. Então, tá tendo essa questão do profissional, da carreira, né? Então, isso é importante. Fernanda, casa 6, então, área do corpo, saúde, parte física, às vezes um acompanhamento, um olhar para a disciplina do lado físico, uma transição que envolve o corpo, ou a rotina. Casa 6 é associada à rotina. Se Plutão está na 6, é uma transição associada à rotina. Tá? Então, fim da 11, início da 12, Bia, aí caberia ver quantos graus, né? Mas a casa 12 é uma casa associada à espiritualidade, a terapias, a questões psicológicas, a complexos, a culpas, que às vezes a gente pode exorcizar também, né? Então esse é um ponto importante. Casa 1 é mais a parte física, né? O Laís é mais um pouco o lado físico, a imagem, né? A fisionomia, a expressão física, né? Pode refletir na saúde, mas o foco saúde é mais a casa 6, né? Mas sim, dependendo da questão, dependendo de como a aparência, o visual, né? O Plutão pode causar um fator de transformação na nossa imagem, naquilo que a gente quer também transmitir, apresentar o visual, né? Então esse é um ponto. Vênus também fará conjunção Plutão agora. Também, Janete, a questão de Vênus é que é uma conjunção mais rápida, né? A conjunção de Marte ela é mais cíclica, que ela tem um fator de 2 em 2 anos, né? Então por isso que esse é um ponto importante associado a esse tempo de Marte em Aquário, na entrada de fevereiro, que também pode dar um start, um clique aí nas questões aquarianas, certo? Casa 4, Valquíria, questão doméstica, questão familiar, né? Priscila, casa 5, o lado afetivo, filho, se tiver, ou parte material associada à vida doméstica, tá? Então, vale esse olhar, certo? Então, andando aí nas questões do ano, além do Plutão em Aquário, quando chega setembro, ele dá uma primeira, uma visitinha, última visitinha em Capricórnio, tá? Então ainda vale olhar no fim de Capricórnio também, quando bater setembro. Andando 2024, a gente tem uma grande conjunção de Júpiter-Urano. Júpiter, grande conjunção a Urano. Isso é importante falar porque é uma conjunção especial, acontece de 13 em 13 anos, aí é em touro, tá, gente? Então aí vale um olhar para os taurinos, para os virginianos, para os capricornianos, tanto para quem tem Sol como para quem tem ascendente ou planetas em ênfase em touro, virgem, capricórnio, é uma configuração positiva lá, ó, Júpiter conjunção Urano no grau 21, ali por 20 de abril de 24. Então, a conjunção, gente, ela está numa margem ali entre fevereiro, março, até maio, quando Júpiter está por touro, tá? Mas olha só, essa conjunção aqui, ó, ela acontece de 13 em 13 anos. A última vez foi lá em 2010, pelo signo de Áries, tá? Então essa conjunção Júpiter-Urano, ela tem fatores interessantes porque Júpiter é um planeta associado à expansão, Urano é um planeta também associado à questão da inovação tecnológica. Então a gente já vê aí as questões das apostas esportivas, por exemplo, as transações financeiras online, às vezes uma transição dessa questão dos bancos físicos, podendo ser um tanto ali remodelado, né? Então esse é um ponto importante. E a área de touro no mapa de vocês, né? Um olhar também nessa época entre abril e junho, essa época de março até maio, com intensidade. Então essa área de touro é importante, tá?
Vale esse olhar. Joana, boa noite. Não dei oi aqui para Joana de Portugal. É, E aí, gente, também tem a questão de questões de inovação, de tecnologia, né? Sua casa, você tem Júpiter Urano, vai cair na sua casa 6, né? Laís, então é ritmo, corpo, saúde, trabalho. Casa 6 é a casa associada a trabalho também, tá, gente? Então, do que eu falei de Plutão em Aquário, que eu estou falando de Júpiter e Urano nas 6 aí, nas respectivas casas, né? Vale um olhar a casa 6 associada a trabalho, né? Então, para quem é de Virgem, essa conjunção Júpiter-Urano, para quem é de Capricórnio, signos de terra tendem a se beneficiar, porque são ângulos, formam um trígono, né? Formam um bom aspecto com as áreas de Virgem e de Touro, de Capricórnio também, né? Porque a conjunção é em Touro, né? Cris, você tem câncer no ascendente. Como é que é? Câncer ascendente em Touro, casa 2. Touro é a área, casa 2 é a área financeira, né? Não, se você tem câncer no ascendente, não pode ser Touro na 2, ô Cris. Vê aí. Não, não toco piano não, eu gatita. Touro no ascendente, Juliana, então, conjunção Júpiter, Júpiter-Urano, né? Tem um fator de uma certa quebra de padrão, um fator de autonomia, um fator de investimento, né? Nessa questão. Loteria não dá uma boa, viu? Casa 5, dá para fazer um joguinho aí, Júpiter-Urano. A gente conhece o astrólogo que teve Júpiter-Urano na 2, ele ganhou aí no pique, acho que você conhece, né? Casa 5, questão de filhos, questão de crias, né? Adotar um animal de estimação, né? No ascendente, quem tem ascendente em touro, sempre que o Júpiter transita no nosso ascendente, ele é um fator para testar o nosso conhecimento também. Ele é um fator, é uma conjunção importante para uma, uma condição para empreender, para um fator de autonomia, para uma nova identidade, para uma nova imagem. É positivo para quem tem saber, conhecimento, transmitir conhecimento, pode potencializar uma habilidade, né? Mas também um sentido de uma libertação de algo que a gente tinha zona de conforto, porque geralmente quem tem ascendente em touro, ascendente em signo fixo, quem tem ascendente em touro, leão, escorpião, aquário, tem um desafio com mudança, com sair da zona de conforto, né? Signos fixos têm desafio com sair de zona de conforto. E as casas, a área de touro também não é uma área muito fácil para se quebrar padrão. Então essa conjunção Júpiter-Urano, ela é uma oportunidade para se quebrar um padrão, né? Laís Casa 6 é trabalho, a área do trabalho, rotina, saúde, questão do corpo, né? A atividade que pode envolver o ano com questão do corpo, mas a questão de uma expansão até para o trabalho também, Júpiter-Urano, né? Então é uma conjunção que quebra padrão. No social, no mundial, né, é uma conjunção tensa no sentido de certas questões associadas a território. É, Essa conjunção ela aproximou ali por setembro, outubro, quando meio que, né, deu uma descambada na guerra ali na faixa de Gaza, Israel, Gaza, Hamas, né, porque teve o eclipse em touro conjunto a essa proximidade de Júpiter e Urano também. Né? Então esse é um ponto que requer provavelmente uma questão nesse período entre março e junho, esse período é março e maio, né? E abril é o ápice dessa conjunção. Tá? Então esse é um ponto a se observar. Tá? Eu diria que esse tempo de fevereiro, março, abril e maio, um dos momentos mais intensos do ano, um dos momentos mais intensos do ano. Por quê? Porque também acontecem alguns movimentos de Marte, acontecem algumas conjunções de Marte. 10 de abril nós temos conjunção Marte-Saturno em Peixes. 29 de abril, conjunção Marte-Netuno em Peixes. Tá? Então, essas conjunções em Peixes valem um olhar também para as questões desse tempo que o Saturno também vem pelo signo de Peixes desde o ano passado. Desde março também do ano passado. Você vê que em março do ano passado Plutão entrou em Aquário e o Saturno ali, ó,
vai até 15 graus de peixes, né? Então ali, ó, dia 10 mais ou menos, vou colocar dia 10 aqui, ó, 10 de abril. Essa época de abril ela tem uma conjunção do Marte com o Saturno, tá? E isso acaba também potencializando a grande conjunção ali, ó, Marte e Saturno a 14 graus, e depois o Marte e Netuno no final do mês. Então essa região de peixes, ela vale um olhar importante nessa época de abril também, né? A gente percebe que na questão climática, Saturno ele transita por peixes, né? Então a gente vê um pouco essa questão dos mares, o clima, né? Aquecimento dos mares. Você vai falar, Gui, mas faz tempo que os mares... Só que, né, potencializa mais. É como se Saturno agora mandasse a conta um pouco dos fatores climáticos nessa questão. Tá? Então esse é um ponto a se observar. Saturno a fazer das suas. É isso aí, mini Mônica, né? Então vale um olhar aí para esse ciclo da conjunção Marte e Saturno, Marte e Netuno também nessa época de abril. A área de peixes fica mais intensa na área desse primeiro semestre também. Então para os piscianos, para quem é do oposto Virgem, né, para quem tem ascendente em peixes, o Saturno transitando por peixes, aí com essa conjunção de Marte, dá uma intensidade de responsabilidades, de obrigações, de uma certa disciplina com questões associadas à vida, um certo amadurecimento forçado com algumas questões, né? Então isso é um ponto associado à área de peixes, marcando essa época de 2024, né? Então vale esse olhar, tá? O maior iceberg do mundo que está navegando se descolou. É isso, Juliana. Esse é um exemplo interessante. Se você observar, que parece meio clichê falar de meio ambiente, porque nos anos, realmente, isso é verdade. Só que como Saturno chegou a peixes especificamente em 2023 e fica até o fim de 2025, é como se a conta dessas questões de meio ambiente ficassem mais... Saturno manda conta, né? Um pouco também aí com a temperatura de oceano um pouco mais alta, ondas de calor mais frequentes, né? O rio lá no Amazonas secando, as chuvas no sul, né? Então esse é um ponto que acaba intensificando também. Lu da Liberty, para quem é pisciano, então, para quem é pisciano, na verdade é como se quem é pisciano vestisse mais obrigações, lhe desse com novas responsabilidades, tá? Isso tende a ser positivo se foi alguns anos anteriores de sacrifício e o que foi construído poder ser recompensado com Saturno por peixes até não só 2024, mas como também 2025. Então é um triênio aí, 24, 25, 23, 24, 25. Para quem tem só em peixes, para quem tem ascendente em peixes, ou até o próprio meio do céu em peixes também. Tá? Então esse é um ponto a se observar. Tá? Então, para quem é do elemento água, câncer e escorpião, é um período até especial, positivo para projetos a longo prazo. Tá? Tudo que envolve Saturno tem um contexto de longo prazo. Né? Muito sacrifício, né, Lu? Então, é um tempo de um certo upgrade em relação aos sacrifícios que foi vivenciado. Tá? É claro que alguns piscianos podem começar questões de longo prazo, vai de cada contexto, vai de cada mapa, vai de cada vida. Mas quem já vem há algum tempo projetando algo de longo prazo pode consolidar. Outros podem começar uma trajetória para verberar longo prazo daqui 1 a 2 anos. Né? Então essa é a coisa. Então esse é um ponto. Oi, Cláudio. Cláudia, né? Plutão em Aquário sobre a Lua. Aí tem que observar a casa, né? E também a casa de Câncer. Mas é um impacto nas questões emocionais, resgatar ou transformar questões antigas ou de passado. Tá? Olá, Bel! O que mais aqui? Então, dito isso, fizemos aí uma síntese do Saturno em Peixes, desses movimentos que Marte também faz por Saturno, faz por Netuno. Tá? E também temos aí os eclipses de 2024, vale um olhar interessante, né? Canceria começou a desenhar o maior projeto de fotografia da vida. Isso é bom, Juliana, olha só. Isso é bacana, muito sucesso nesse projeto, né?
Vamos fazer sim, ô Lu, manda mensagem, a gente agenda. Tá? Bel, e quem está no retorno de Saturno? Boa pergunta, Bel. Quem está no retorno de Saturno é uma época de conclusão de tempos, de coisas há muito tempo, ou também de uma nova etapa na área da casa de peixes e também na casa de Capricórnio, que Saturno é regente. Tá? Retorno de Saturno sempre é um ano, uma idade especial, porque a gente lida com um upgrade de responsabilidades. Isso pode envolver uma nova disciplina com o corpo, com o profissional, em relacionamento, vai de acordo com a casa astrológica também, certo? Então, esse é um ponto a se observar aí ao longo do ano. Ascendente em peixes, como já foi dito, são responsabilidades, às vezes uma mudança de status. Já vi gente com Saturno no ascendente que assume função, um novo cargo, novo projeto, mas também meio que larga a mão de algo que vem saturado de uns tempos para cá, tá? Quem tem Saturno, quem é de peixes ou ascendente em peixes, vale um olhar também para o corpo, para a resistência, para não abusar demais. Quem estiver abusando do físico, o Saturno cobra, nem que seja com uma dor aí na coluna, um olhar uma necessidade de olhar a cartilagem, os ossos. Um cuidado aí, porque o Saturno manda conta da parte física também para quem abusar aí, especialmente ascendente em peixes, piscianos, quem tem peixes na casa 6, né, Graziele? Então, ó, dá um cuidado aí, faz uns pilates aí, uma disciplinada, uma precaução, uma disciplina, não abusar demais, né? Que é um tempo aí de Saturno, requer às vezes uma cobrança, certo? Manda conta. A gente tem esse ano eclipses no eixo Libra e Áries em especial, principalmente em março e em abril, tá? E quem não tem peixes influencial. É claro que você tem peixes, né, Aninha? Tem que olhar a casa de peixes. Ela pode estar interceptada. Aí você teria que olhar se ela começa em aquário, né? Mas a casa de peixes, aí ela deve estar transitante, né? Provavelmente é a casa de aquário. Né? Provavelmente você tem. Esqueci o teu. Tua configuração. Mas depois você olha. Ou se você tiver aí o desenho, a lembrança do teu ascendente, ou que a gente tenta esmiuçar, né? Ou se você souber a casa de peixes, que aí algo acontece ali, tá? Então, está escondida, então, tem esse olhar, né? Então, aí a questão, gente, os eclipses, eles acontecem, os primeiros acontecem em abril e maio. Nós tivemos um eclipse em abril, se pode passar rápido, menino? Olha, quando a gente percebe, eles já passaram, né? Às vezes ficam os hematomas, mas quando a gente percebe, eles já passaram, né? Mas olha só, o primeiro eclipse de 24 é em março. Como eu disse para vocês, março é um tempo aí marcante, porque a gente já começa a ter ali a conjunção Júpiter-Urano, tá vendo? Que é em abril, né? E a gente tem um eclipse lunar em Libra, né? Um eclipse lunar em Libra, 5 graus de Libra, ó, Sol a 5 de Libra, Lua a 5 de Libra. Nós tivemos eclipse a 20 graus de Libra agora em outubro, tá? Então, quem percebeu questões marcantes na casa de Libra, né? Quem é ariano, né, Aninha? Quem é ariano, quem tem posições em Libra, o pessoal tá rindo. Quem é ariano, quem tem posições em Libra, provavelmente sentiram um pouco mais de ênfase os eclipses, a região aí nessa época de outubro e na época de abril e maio de 2023. Então é uma tendência, uma reincidência nessa época de março e abril de 24. Então, e para as pessoas em geral, a casa de Libra no mapa vale um olhar. Então, se tiver também Lua em Libra, se for libriano, se tiver ascendente em Libra, a casa de Libra vale esse olhar também. Então, quem é de Áries e Libra com uma intensidade. Sentiu, né, Bel? Então, quem é de Áries e Libra, um tempo marcante aí nesse primeiro semestre por causa dos eclipses. Por quê? Lá em abril também, em 24, nós temos um outro eclipse, mas esse solar, no signo de Áries também.
né? Nós tivemos um eclipse em Áries em abril de 23, nós teremos um eclipse total solar em Áries, ó, solar total eclipse, dia 8 de abril, tá? Desculpa aí, arianos dessa época, mas teremos um eclipse a 19 graus de Áries ali, ó, 19 graus de Áries no dia 8 de abril. Então essa área de Áries e Libra marca a questão de relacionamentos, vínculos, parcerias, temas de justiça, isso falando até Brasil afora. Você vê, o Brasil, por exemplo, o mapa astral do Brasil tem Libra na casa 9, que é uma área associada à justiça, a leis, não teve reforma tributária, né? Há trocentos anos querendo fazer reforma tributária, aconteceu e agora, né? Seu aniversário, Aninha, parabéns, antecipado. Então, fazer aniversário com eclipse, gente, tem essa questão de transição, de algo, um ponto de partida naquele ano, um upgrade de vida, uma prioridade vivenciada com mais intensidade, até uma transformação na identidade, num sentido de objetivo de vida ou de postura, tá? Minimônica, eu tive que fazer os meus exames, fiquei saber que não tinha vestígios de câncer. Olha que bom, Minimônica. Então, pode ser um tempo de revisão também. Essa época do eclipse, se a gente observar, o eclipse de abril, ele vai ser junto com o Mercúrio retrógrado, viu, gente? Ali, ó, tem um Mercúrio, tem um Rzinho ali no laranja, ó, tem um Mercúrio retrógrado ali em Touro. Então o eclipse ele vai impactar bastante questões de revisão que precisam ser vivenciadas ou que a gente vai precisar resgatar assuntos também nessa época de abril, mais ou menos. Então, quem é de Áries, quem é de Libra, quem tem ascendente também, então essa época de relacionamentos, né, impactando também na identidade, na área do mapa de Áries e Libra também, né? Eu tenho tanto Nódulo em Libra, 17 graus de um descalabro a nível financeiro. Kelly Fernanda, eu tenho tanto signo fixo importante que quando falo em mudança já me falo. Então, o Fernanda, o fator Plutão em Aquário é um desses, né? Que é um signo fixo que marca aí as pessoas de signo fixo também. Nódulo Sul em Libra, 17 graus e fonte descalabro a nível financeiro. Então, Ana Martins, pode ser um upgrade, pode ser uma transição, né? Lígia, segunda live com homem que muda a voz, fica grave e muda pra voz. Como é que eu não entendi nada, Olivia, mas deixa pra lá. Então, mas a questão dos eclipses, todo eclipse ele traz à tona temas, traz à tona ao eixo do seu nascimento, né, Ana Martins? Quem está em retorno de eclipse no eixo nodal, né? Quem tem nó do norte em Áries, nó do sul em Libra, nó do sul em Libra, nó do norte em Áries, está numa idade de transição, está numa idade de nova fase, está numa idade de objetivos, né? Está numa idade de planejamento, de situação de upgrade importante. É um ciclo novo, tá? É um ciclo novo. Ah, é verdade, Olívia, a voz dá uma entonação, uma variada na entonação, né? É um pouco da sobrecarga aqui de tanto falar. Então, e vale também para o ano, para o tempo anual, porque lá em setembro, lá em outubro, teremos mais eclipses em Libra, né? Teremos mais um eclipse. De vez em quando. Ela dá uma entonação, né? Faço às vezes de apresentador esportivo, né? Provavelmente, não é? Uma coisa assim? Então eu sei, são exercícios vocais, né? Então olha só, lá em setembro nós temos um eclipse específico em peixes, tá? Vale um olhar também. Lembra que a gente falou de peixes em março e abril, ali março, ó, a gente terá um eclipse em setembro também em peixes, tá? Então, Lua, eclipse lunar a 25 de peixes, junto a Netuno e junto a Saturno ali também. Então, tanto o mês de março, abril ali, como a gente falou, como esse tempo de setembro, essa área de peixes, ela requer atenção, ela requer observação, tá? Então, as áreas de peixes elas são associadas à parte cultural, à parte musical, à parte, como a gente falou, dos mares. Então, essa época de
março, abril, que tem Marte conjunto a Saturno em Peixes, essa época de setembro que tem eclipse lunar em Peixes, isso pode impactar a questão dos mares, né? Isso, o Insta está fazendo isso na Valorant. Ah, é o Insta, então. Então a gente tem essa questão dos mares, tem essa questão né, dos assuntos de meio ambiente, pode ter as questões de tempestade, deve ser um ano aí de uma recorrência, como foi 23, de tendências tensas nas questões climáticas, infelizmente, né? Porque Saturno está por Peixes e nós teremos também eclipse em Peixes em setembro. E agora em março, abril, como a gente viu, a conjunção de Marte e Saturno em Peixes. Né? Então a questão dos mares, a questão oceanos, até um estranho terremoto também, né? A questão climática. A gente está vendo aí essa variação no clima, seja por tempestade, ou seja por secura, ou por ondas de calor. Né? Então o oceano meio que cobrando um pouco, mandando a conta, né? Então o tempo que o Saturno ele é associado também a essa parte climática, né? Essa parte meio ambiente, essa parte clima, então de certa forma aquilo que foi tratado de forma difícil, né? Mal, não seguido de forma correta, disciplinada, né? É como uma auditoria associado a Saturno, né? Então esse é um ponto. É, 3 planetas em Libra, Urano, Plutão na casa 5, mas não senti nada do eclipse dia 14 de outubro. Aliás, assisti em loco em João Pessoa. Então, Marina Leme, a questão casa 5 aí, casa 5 é uma casa de diversão, você deve ter se divertido, né? Então, provavelmente você sentiu o eclipse, né? E é a área dos filhos, ou a área da vida amorosa também, esse é um ponto, né? Porém, na internet, Ana Paula, não, isso é meio lorota, né? Tem essa questão de formas diferentes de recurso da tecnologia, né? Da estrutura associada à parte tecnológica. A inteligência artificial aí ganhando mais corpo, ganhando mais intensidade para serviços, para trabalho, por um lado positivo, com certeza, e por um lado aí meio descambado, né? Isso vai para o lado bom, para o lado ruim, né? Não só inteligência artificial, mas serviços mais intensos associados à área tecnológica, né? Então esse é um ponto de robô, de robôs, de tecnologias elétricas, né? Tecnologias solares também, né? Que absorvem energia. Eu acho que tudo que antes era meio experimental, tanto com a chegada do Plutão em Aquário como de Júpiter e Urano em conjunção agora em Touro, é muito palpável para a vivência mais customizada. É como eu disse para vocês no começo da live, Plutão em Aquário ele vai ter uma leve semelhança com um período ali da Revolução Industrial, que o Plutão esteve em Aquário ali, 1780, aquela época, 1760, 1780, lá, e também de Netuno por Aquário, que foi de 98 a 2011. Basta ver como mudou a vida entre 2008 e 2011. Quantos serviços passaram a ficar mais customizados e quantas coisas passaram a ser mais normalizadas enquanto Netuno teve em Aquário. Então, Plutão em Aquário da mesma forma, né? Então, isso acaba sendo bem importante, bem relevante também. Então, e quem é de Libra, quem é de Gêmeos, quem é de Aquário, pelo fato, principalmente Libra, né? Pelo fato nós tivemos eclipse em Libra em outubro, teremos eclipse em Libra em março de 24 e teremos eclipse em Libra em outubro de 24. Então a área de Libra, ela estará intensificada em 2024 para alguma transição importante, alguma questão de vivência. Quem tem Libra, por exemplo, na casa 5, atenção com a questão amorosa, filhos, projetos de filhos, ou cuidado com a questão da cegonha, ou de questões materiais associado à vida familiar. Quem tem ascendente em Libra, a questão da imagem, de reconhecimento, de algo
na identidade pessoal, né? Quem é libriano também, né? Então esse é um ponto a se observar. Tá? Então Sol em Aquário na 5, Ana Paula. Então é a questão de vida amorosa, filhos, de parte material, a vida doméstica, autoexpressão, né? Então um ponto importante associado a esses temas, certo? Então, pessoal, demais. Quem quiser anotar as épocas de eclipses, então 25 de março, eclipse lunar em Libra, 5 graus, tá? 8 de abril, eclipse solar aos 19 de Áries, vou colocar aqui a imagem, tá? Eclipse solar aos 19 de Áries, 8 de abril. O eclipse de setembro, ele é dia 17, aqui está meio apagado, mas é 17 de setembro. E 25 graus de peixes. E dia 2 de outubro, o eclipse solar a 10 graus de Libra. Você vê que vai ter eclipse em Libra beça, hein, gente? A gente teve ali em outubro e a gente teve... vai ter agora em março, né? Teremos o eclipse em Áries. Então o eixo Áries-Libra bem intenso, bem marcante. Áries-Libra no coletivo são as questões de individualidade, são as questões da autonomia, da parte de empreendedorismo, das questões de relacionamento, isso para a questão das igualdades, das relações de gênero, tendo impactado aí nas questões das leis, vai ligar nos stories dos eclipses. Tá lá, já tá marcado, Mini Mônica, tá? Já marquei, dá uma procurada, depois eu vou repor. Então essa questão marcante, né? O eclipse, gente, ele tem uma questão semestral, tá? Então a gente vem de um eclipse em Libra já a 20 graus em outubro, teve um eclipse em Touro também, né? Então, os signos com mais tendência à transformação, digamos assim, a uma transição importante em 2024. O próprio Aquário, por causa do trânsito de Plutão, né? O Leão, que é o signo oposto, né? Feliz Natal, Acalil! Feliz Natal, Priscila, galera que vem, que está nos assistindo. Então, o Aquário, né, um dos signos com impacto de transição, de transformação, né? Leão, que é o signo oposto. O signo de Touro, por causa da grande conjunção, Júpiter-Urano em Touro, né? Favorece os de Virgem e o de Capricórnio, como a gente falou, tá? Num aspecto pessoal, num aspecto de estilo de vida, né? Falaremos de Júpiter em Gêmeos, Paula, isso a partir do segundo semestre. Teremos também o Feliz Natal, Ana Martins, um ótimo ano para você também. Teremos aí os movimentos de Marte e Saturno em Peixes, né? Quem é pisciano, quem tem ascendente em Peixes, o signo oposto Virgem, lidando com responsabilidades ou transições também nessa condição. Tá? E aí, para concluir também, tem isso que a Paula lembrou do trânsito de Júpiter em Gêmeos a partir de de maio, final de maio de 2024. Júpiter em Gêmeos, gente, é especial para as questões de informação também, da parte não só tecnológica, mas também educacional, né? Da parte de serviços, isso para o virtual, também pode ser bem interessante. Claro que o segundo semestre, para quem é do elemento ar, pode potencializar melhor, porque aí a chegada de Júpiter em Gêmeos forma aí um bom aspecto com o próprio Plutão. Vou colocar aqui o desenho do Júpiter em Gêmeos. E isso também potencializar os demais signos de ar no segundo semestre, Gêmeos, Libra e Aquário, né? Então esse é um ponto importante. Bom Natal, Mini Mônica! Aí a questão do Júpiter em Gêmeos, gente, é ali, ó, a partir do 28 de maio, 28, 29 de maio, finzinho de maio, tem a chegada de Júpiter em Gêmeos, tá? Então aí a gente tem essa dinâmica para as questões de
conhecimento, para as questões de Júpiter vai cair na 8, às vezes vender um apartamento que ganha de herança, será que agora vai? Muito propício, viu, o Mi Jardim? Muito propício, porque a casa 8 ela tem uma correlação com as questões de herança, com as questões de bens materiais em conjunto também, né? Então acaba sendo potencializado, acaba sendo bem dinamizado nessa questão. Tá? Favorece com certeza. Tá? Então, a 24 de maio é quando Júpiter chega a Gêmeos, ele fica até maio de 25. Então, a gente ilustrando aqui, ó, na noite de 24 de maio, se eu colocar aqui o Júpiter em Gêmeos, ele vai lá para Gêmeos. Então, a gente tem essa dinâmica, olha lá. Tá touro ainda. Agora passando para 25, agora sim, lá, Júpiter em Gêmeos, tá? Então 24 para 25 de maio ali, né? Júpiter em Gêmeos. Então para as questões de intelecto, comunicação, a área de Gêmeos no mapa vale um olhar também, né? Então esse é um ponto importante a ser notado. É um signo associado às informações, a uma expansão dos assuntos. Júpiter nas 6, próxima a 7, tem que olhar a casa 6 ou as duas. Olha as duas, viu, Aninha? Porque a casa 6 é associada a trabalho, a ritmo, a rotina, a saúde, né? E a casa 7 é a vida 2, né? Relacionamentos, questões de parcerias, projetos, né? Então, vai do grau aí, se a casa 7 estiver no começo de Gêmeos, tá? Está com retorno de Júpiter em Touro, Bel. Então é a questão de transições de vida na área de Júpiter e na área de Sagitário também, que é o regente de Júpiter. Ana Paula, tem Júpiter na 12, o seu Júpiter está lá também. Retorno de Júpiter, então, a casa 12 é aquela questão da espiritualidade, de crenças, de complexos, de culpas, é uma casa associada ao psicológico, que isso pode despertar com mais intensidade para você, pode exorcizar algumas questões de culpas também. Obrigado você, Paula. A questão de Júpiter em Gêmeos aí no segundo semestre, ela é especial também, num contexto de... Júpiter ele exila em Peixes, né? Não é uma posição lá muito confortável de Júpiter, mas de todo modo... acho que eu vou começar a falar sobre espiritualidade. É um tema que você dedica, às vezes mais, mergulha um pouco mais e exorciza alguns complexos e culpas também. Né? Júpiter está em condição como eu sou em peixes. Sim, Lu, mas aí a questão é a área de peixes, porque a área de Gêmeos, que é o Júpiter, né? Do céu, não o Júpiter do seu mapa. Tá? Tá, ele é o olhar a casa de Touro, que é onde o Júpiter estará no primeiro semestre, e de Gêmeos a partir de 24 para 25 de maio, certo? Então, isso, ele fica exilado em Gêmeos, porque Júpiter rege Sagitário, o oposto de Sagitário é Gêmeos. Então, em Gêmeos ele fica exilado. Tá? Júpiter em exílio, muitas vezes tem uma questão de desafios na questão do que envolve a fé, do que envolve as questões de turismo mesmo, da parte econômica, até mesmo no lado financeiro, né? Pode não, às vezes não cresce tanto. Então esse é um ponto que acaba marcando também. Vitor, a quadratura que Júpiter faz com Saturno freia algumas oportunidades. Então, ela, naquela freia, pode até sim frear, mas dá indício de precisar mudar estratégia, dar um certo recuo, né? Criar uma disciplina, né? Pode envolver uma cobrança, né? Pode precisar criar algumas diretrizes, pode dar um certo anticlímax, digamos assim, né? Você está lá a 120 por hora, opa, aqui não dá para ir a 120, vai a 80, né? Dá uma freada, mas vai precisar de uma disciplina, não é? Dá uma disciplina, não freia, mas pode precisar reduzir um pouco o ritmo da questão, né? Então esse é um ponto a se observar na época da quadratura de Júpiter com Saturno, tá? Então esse é um olhar aí coletivo também que bate mais para o segundo semestre, certo? Então Júpiter em Gêmeos no segundo semestre tem uma questão também dos temas educacionais que podem envolver a legislação até coletiva,
o virtual, um contexto de aprendizado, as diretrizes de costumes, até para vestibular, por exemplo, o uso do tecnológico ou de inteligência artificial ou de questões de comunicação para ensino, para quem é do nível superior e até para serviços, né? A gente pode perceber uma diretriz diferente na questão comercial e na questão de serviços, tanto para uma expansão como para um remodelamento, uma remodelação também, certo? Então aí mais um ponto da época do segundo semestre de Júpiter por Gêmeos. E claro, positivo para quem é do elemento ar, um segundo semestre mais dinâmico, mais potencial para quem for de Gêmeos, de Libra e de Aquário também. A tendência é que o segundo semestre seja mais expansivo, não só para quem é do signo, mas quem tem posições marcantes nesse signo, pelo ascendente, ou planetas em geral, certo? Então vale esse olhar também para quem é leigo no sentido geral. Em algum ponto, Júpiter em quadratura os nodos este ano foi Plutão. Também, aí vai o contexto dos eclipses também, tá? Então, pessoal, batemos aí quase uma hora nessa nossa live de 2024. Quem tiver alguma dúvida aí, mais uns três minutinhos a gente sana, né? Mas em geral, resumindo, Plutão em Aquário, a questão de transformação na área de Aquário dos vossos mapas, para quem é aquariano, para quem é de Leão, para quem é de Ar, essa questão marcante, está acabando, Ana Paula. Então esse é um ponto que vale esse olhar também no mundo, essas questões do elétrico, do usual, de uma certa questão tecnológica 2.0, que vale um olhar também. Somente ascendente de Aquário, eu também. Foi o começo de Aquário, é um fator de transformação. Obrigado, Juliana. Obrigado pela presença sempre na live nos anos todo. Obrigado, Val, Virginiana. Obrigado, Clay Fernanda. Eu também. Obrigado. A gente tenta explicar detalhadamente aí, geral, né? Obrigado, Mini Mônica, pelas presenças no ano. Obrigado, Nando, Clay. Então aí, gente, Plutão em Aquário, conjunção Júpiter-Urano em Touro. Tudo isso que eu falei para vocês, se vocês souberem no mapa de vocês, anotem, vale um olhar, vale como um roteiro, vale como um guia para uma condição do ano, né? Para uma condição geral do ano. Não estou com medo não, Ana Paula. Vamos levando, tá? Então, Júpiter-Urano conjunto em Touro, o alinhamento ali Marte-Saturno em Peixes, depois Marte-Netuno. Essa época de março, abril tende a ser intensa nas questões coletivas, sociais, climáticas, né? Eventos aí que a gente pode perceber intensidade, ainda uma certa destruição, mas um remodelar de questões. Pessoalmente, a área de peixes, nesses tempos vale olhar. Os eclipses em Áries e Libra, na questão relacionamentos, individualidade, muito forte vai bater esses temas da diversidade, de leis que envolvam o casamento, os relacionamentos tóxicos, o que envolver vínculos, né? Que o eclipse no eixo Áries e Libra, ele traz à tona a questão da individualidade, a questão do pessoal de cada um, né? do DNA, da identidade de cada um diante da relação. A certificação da nossa postura diante das relações, seja vida a dois, seja em parceria, seja em sociedade, seja com o mundo e com o social. Tá? Vai ficar gravado sim, gente, com certeza, Natura Marques, tá? Então vale esse olhar. Calma e elegância em 2024, Joana, é isso aí, né? Prazer todo meu ver Viligatita, conhecê-la. Obrigado, Natura Marques, obrigado, rapaziada. Valderez também. Fica com medo não, Ana Paula, vai tranquila, tá? Como eu disse para vocês, o Plutão em Aquário, ele já deu uma manifestação entre março e junho. Se vocês perceberam uma transformação, uma transição, é como uma espécie de consolidação do que foi ensaiado para um transformar. Tá? E aí, segundo semestre, também outro eclipse em Libra, um eclipse em Peixes em setembro, tá? Movimentos marcantes em Peixes, como de eclipse conjunto a Saturno, também pega a questão climática, também pega a questão visual, musical, cultural, né? Impactante também, isso marcando aí o período.
E Júpiter em Gêmeos no segundo semestre, a partir de 24, 25 de maio até maio de 25. Então, a área de Gêmeos, a área de Touro, que o Júpiter também está, faz a conjunção com Urano. A conjunção Júpiter-Urano não acontece desde 2010, vai acontecer novamente em 2024. É um fator de quebra de padrão, de inovação. Percebeu, né, Mnemônica? Aí a questão, então, vale esse olhar também. E toda a conjunção Júpiter-Urano tem o fator do inovar, de uma expansão, essa questão do financeiro e do material sendo remodelada, sendo impactada também no sentido geral. Né? Então, um olhar importante dentro desses contextos e no mapa de cada um start, um upgrade, uma transição marcante num sentido geral. Certo? Então, pessoal, obrigado a todos pela presença, pela live. Desejo a todos um Feliz Natal, com fartura, alegria, saúde, paz. Que 2024 também seja um ano de inspiração, alegria, leveza, com tudo de bom, de mais feliz e calma e elegância sempre, certo? Obrigado a todos aí pela presença. Obrigado, Mijardim, Natura Marques, Mini Mônica. Obrigado, beijos aí a Portugal, a todos que nos assistem, não só Brasil afora, mas como além mar e outras regiões do mundo. Obrigado, Ana Paula, Clay Fernanda, Mijardim, Bel Felizardo, Pri, Ju. Pessoal, ótimo ano novo. Valderez, um abraço. Feliz 2024. Tchau!